pessoal! Nessa aula aprenderemos a calcular o resistor para o LED. O LED significa um diodo emissor de luz. Então, quando a gente aplica aqui uma tensão, uma corrente, ele emite luz. Só que para ele não queimar, a gente precisa utilizar um resistor. Esse resistor aqui, ele serve para limitar a minha corrente, tá? Então, eu vou ter uma queda de tensão aqui no meu resistor e uma queda de tensão aqui no meu LED. O resistor, por si só, ele não tem polaridade, então eu posso ligar tanto esse polo no positivo quanto no negativo, ou eu posso inverter esse polo do meu resistor. Já o meu diodo, ele tem polaridade. O meu diodinho emissor de luz, o meu LED, ele tem polaridade. Então, aqui, nesse terminalzinho maior, aqui a gente tem um anodo. E aqui nesse terminalzinho menor a gente tem o catodo. No anodo a gente liga o positivo, tá? E no catodo a gente liga o negativo. Tem outro meio de você identificar, tá? O que é o positivo e o negativo. Aqui, ó, se você olhar o LED de perfil, você vai ver que ele tem um chanfro. E a gente pode identificar através desse chanfro. Então, aqui é o catodo e aqui é o anodo. Aqui é o positivo e aqui é o negativo, tá? Então, é dessa maneira que a gente pode ver. Eu peguei aqui alguns LEDs, só para a gente usar de exemplo. Então, esse daqui é um tipo de LED, tá? Existem diversos tipos de LED. Então, eu tenho várias cores, vários tamanhos, várias emissões. Então, eu tenho aqui um LEDzinho vermelho, um amarelo, e esse daqui é um LED de alto brilho, alta intensidade, tá? Então, a gente consegue identificar aqui no meu LED o terminalzinho maior e o terminalzinho menor. Esses daqui estão dobrados, mas os que estão dobrados são os maiores, tá bom? E também, deixa eu tentar mostrar aqui no vídeo, a gente pode identificar pelo chanfro, ó, que é essa partezinha aqui, tá? Mais cortadinha. Então, nessa partezinha mais cortadinha é o nosso negativo. Beleza? Mas como é que a gente calcula o resistor para o LED, para cada LED? Então, de um modo geral, eu tenho uma equação aqui, ó. E essa equação me fala que o valor da resistência do meu resistor aqui, do meu resistorzinho, é a tensão de alimentação menos a tensão do LED dividido pela corrente do LED. Essa tensão de alimentação é o que eu vou aplicar. Se for uma bateria de 9 volts, eu vou colocar aqui 9 volts. Se for uma pilha de 1,5 volt, eu vou colocar aqui 1,5 volt. Se for, por exemplo, o Arduino, que trabalha com 5 volts, eu vou colocar 5 volts aqui. E essa tensão aqui, esse Vzinho aqui, é a tensão do meu LED. Essa tensão vai depender da cor, tá? Da cor do meu LED, do tipo do LED que eu tenho. De um modo geral, a gente tem aqui uma corrente do LED de 20 miliamperes, tá? Então, a gente pode colocar aqui nessa equação 20 miliamperes para todos os exemplos que eu vou dar. Então, eu tenho uma tabelinha aqui, onde eu mostro a cor e a tensão, tá? Então, para o LED vermelho, eu tenho 2 volts. Para o amarelo, 2 volts. Para o laranja, 2 volts. Essa tabelinha aqui, ela é um valor aproximado. Você encontra uma tabelinha com os valores mais exatos, tá? Então, através desses valores, a gente coloca nessa equação e calcula a nossa resistência do LED. Então, para o LED verde, 2,5. Para o azul, 3. E para o branco, 3 volts, tá? Então, para eu calcular isso daqui, o que eu faço? Eu pego a minha equação, coloco o valor da minha alimentação, o valor da minha tensão de alimentação, menos o valor da tensão do LED e divido pela minha corrente.
Para a gente entender melhor como fazer esse cálculo, eu vou dar alguns exemplos. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho uma alimentação de 9 volts, pode ser uma bateria, por exemplo, e eu tenho o meu LED vermelho, tá? Então, o LED vermelho, pela minha tabelinha, eu já sei que ele tem tensão de 2 volts. E também sei que a corrente é de 20 miliamperes. Então, eu vou colocar aqui 2 volts. E o I, que é a minha corrente, I do LED, é igual a 20 miliamperes. Lembrando que mili é 10 a menos 3, tá? Na minha calculadora. Então, eu vou pegar lá a minha equação para calcular o valor da minha resistência. Então, eu tenho que o R do LED vai ser igual à minha tensão de alimentação menos a minha tensão do LED. E tudo isso daqui vai ser dividido pela corrente do LED. Beleza? E agora a gente vai substituir aqui na nossa equação. Só vamos colocar os valores, tá? Então, a resistência do meu LED vai ser igual à tensão de alimentação, que é esse meu 9 volts, menos a tensão do meu LED, que é 2 volts, e isso daqui dividido pela corrente do meu LED. Fazendo isso na calculadora, 9 menos 2 dividido por 20 vezes 10 elevado a menos 3. Eu tenho um valor do meu resistor de 350 ohms, tá? Então, a resistência do meu LED vai ser igual a 350 ohms. Aqui, no outro exemplo, eu tenho uma alimentação de 5 volts e eu tenho um LED azul. Então, a gente tem que pegar lá a tensão do meu LED azul. Então, a tensão do meu LED azul é 3 volts. Então, vou colocar aqui, LED azul igual a 3 volts. Beleza? E agora, eu vou utilizar essa mesma equação que eu usei no exercício anterior para calcular. Então, eu vou pegar aqui a resistência do meu LED, que vai ser igual à minha tensão de alimentação, que é 5 volts. Então, nesse caso aqui, geralmente Arduino, outras plaquinhas microcontroladoras trabalham com 5 volts, tá? Então, vou colocar aqui meus 5 volts, menos a tensão do LED, que é 3, dividido pela corrente. Corrente, a gente já viu que a corrente do LED é 20 miliamperes. Então, 20 vezes 10 a menos 3. Fazendo isso aqui na calculadora científica, 5, colocar parênteses, 5 menos 3, dividido por 20 vezes 10 elevado a menos 3. Isso me dá 100 ohms. Então, a resistência para o meu LED não queimar vai ser de 100 ohms. Beleza, gente? Para mais aulas como essa e dicas de eletrônica, já deixa o seu like, o seu gostei e se inscreva no canal.